Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou dar continuidade à série Maquiavel Pedagogo, onde eu falo de alguns dos estudos científicos e alguns dos experimentos que são tratados aqui nesta obra. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e enfim faça toda a divulgação para aumentar a relevância destes vídeos. E o tema de hoje é dissonância cognitiva. E o que vem a ser essa tal dissonância cognitiva? É um estado mental que ocorre quando há uma dissonância, ou seja, uma disparidade, né, uma tensão entre as crenças do indivíduo e o seu comportamento. Então, por exemplo, vamos citar aqui um caso que é o dos contatos extraterrestres, né, de Kitty, a senhora Kitty, que é tratada brevemente no livro. Era uma seita, um culto aí, né, que envolvia extraterrestres, e eles acreditavam que o mundo iria acabar, seria um dilúvio, alguma coisa assim, mas eles deram uma data específica, né? Então tinha essa mulher, que ela era a líder do culto, e ela acabou fazendo uma declaração, né, dizendo que num dado momento tudo ali seria inundado, só que o pessoal da seita dela seria salvo porque viriam discos voadores, né, OVNIs, e levariam esse pessoal para o planeta deles, né? Enfim, então o que aconteceu foi que um grupo de psicólogos se infiltrou nessa seita e passou a conduzir algumas entrevistas, né, com as pessoas para saber como elas pensavam e também como havia sido a vida pregressa delas, ou seja, o que elas haviam feito antes de se juntar à seita. Então eles descobriram que muitas pessoas abandonaram empregos, venderam propriedades, né, largaram a família para fazer parte daquele grupo. E o que aconteceu foi que quando chegou a data prevista, não teve dilúvio nenhum, o mundo não acabou, mas a líder do grupo disse que o que havia acontecido era que os extraterrestres decidiram perdoar a população da Terra por conta do fervor dos indivíduos da seita. Então, meio que eles atenderam às orações do pessoal lá do grupo. Só que algumas pessoas não acreditaram, né, nessa explicação, ficaram furiosos, perceberam que foram enganados e decidiram sair da seita, como havia previsto, né, alguns dos psicólogos. No entanto, um grupo de membros da seita continuou, e não só continuou, mas eles mostraram um fervor muito maior, inclusive chegando até mesmo ao proselitismo, ou seja, a tentativa de trazer outras pessoas para a seita, que era uma atitude, um comportamento que não havia sido visto anteriormente. E por que isso? Como os psicólogos vieram a descobrir, essas pessoas que se tornaram as mais radicais eram aquelas que abriram mão de muita coisa para se juntar à seita. Foram as que deixaram família, eram as que tinham os melhores empregos e deixaram os empregos, eram as mais ricas e que venderam suas terras, suas fazendas, seus apartamentos, venderam muita coisa para se juntar à seita. Então, o que aconteceu foi um caso clássico de dissonância cognitiva. Eles tinham um determinado comportamento, ou seja, que tiveram que abrir mão de muita coisa para se juntar à seita, e por outro lado tinha o aspecto cognitivo, digamos assim, ou seja, o pensamento, né? E aí, como havia uma grande disparidade, né? Ou seja, eles abriram mão de muita coisa para se juntar à seita, mas a previsão da mulher lá não se realizou, então eles buscaram reduzir essa dissonância. E a maneira como que eles encontraram foi justamente de acreditar de fato que as orações deles haviam sido atendidas pelos extraterrestres e por isso eles decidiram poupar a Terra. Mas esse é um dos inúmeros relatos, né, de dissonância cognitiva. Há diversos outros experimentos realizados sobre o assunto, um dos quais eu ainda planejo falar aqui nessa série. Mas o experimento em questão é também de Leon Festinger, que ele realizou com um grupo ali de uns 71 estudantes universitários, né, nos Estados Unidos. E o que ele fez foi o seguinte: ele pegou essas pessoas, né, esses homens tinham que fazer uma tarefa extremamente tediosa. Então, veja só, eles passavam meia hora colocando e tirando carretéis de uma bandeja.
mas tinham que fazer só com uma mão. E depois eles passavam outra meia hora virando assim, como que umas porcas ou alguma coisinha assim, que eles simplesmente tinham que girar 90 graus em sentido horário e ficar fazendo isso. Então girava de volta, girava mais uma vez, tinham que fazer isso por meia hora. Então era uma tarefa bastante entediante. Só que o que acontecia era que lá vinha o psicólogo, né? Ele explicava um pouquinho do experimento, claro que não dizia o verdadeiro objetivo, mas ele dizia simplesmente que estavam ali tentando medir alguma coisa de produtividade, capacidade de desempenho, né, performance, alguma coisa relacionada a isso. E, portanto, ele iria fazer essa série de tarefas simples, mas ele tinha um cronômetro, então o cara fingia que estava marcando no cronômetro para saber qual era o tempo que cada um dos sujeitos ia levar para realizar determinada tarefa, mas ele não estava interessado nisso, né? Então, quando acabava tudo, tinham 3 grupos. Um era o grupo de controle, o outro que ele chamou de o grupo de $1, e o terceiro era o grupo de $20. Então, cada um desses, ele dava uma tarefa adicional, né? Falava o seguinte: olha, tem ali uma outra pessoa, né, na sala de espera que também vai fazer o experimento, só que nós tínhamos aqui um rapaz que trabalhava para a gente, aliás, que ele trabalha para a gente, ele é muito confiável, mas infelizmente hoje ele não pôde vir. Então a gente está aqui, né, meio que improvisando as coisas, então eu gostaria de pedir a você o seguinte, que você fale ali com essa moça que está lá na sala de espera, dizendo que foi um experimento muito interessante, que você realmente gostou da atividade, tal. E aí, no caso das pessoas que recebiam dinheiro, né, ele até assinava lá um recibo, entregava às pessoas e dava o dinheiro, $1 para um grupo, $20 para o outro, e o grupo de controle não pegava nada. Então eles saíam dessa sala, falavam com a moça, e aí alguns até diziam, né, não, realmente foi um experimento muito interessante, não sei o que. E a moça, no meio da conversa, ela dizia, é mesmo, mas uma amiga minha fez esse experimento semana passada e ela disse que ele era muito chato. Aí o cara, não, continuava, né, falando. E essa conversa do rapaz aí com essa moça, que era uma atriz, né, uma confederada, como eles chamam, era gravada e ia ser analisada depois. Aí quando saía, algum tempo depois do fim dessa parte do experimento, né, propriamente dito, então o entrevistador, o psicólogo, né, Festinger, ele chamava os jovens para uma entrevista e eles tinham que responder a um questionário falando sobre quão interessante foi aquela atividade, né? Se eles acharam realmente interessante, se eles fariam de novo se tivessem a oportunidade e coisas desse tipo. Então o que foi visto foi o seguinte: o pessoal do grupo de controle disse que a atividade era chata, era entediante e provavelmente não fariam de novo. O grupo de $20 teve um resultado muito parecido com o do grupo de controle, mas o pessoal que recebeu só $1 tendia a dizer que foi de fato uma tarefa muito interessante, uma tarefa proveitosa e que eles estavam até mesmo dispostos a fazer outras tarefas parecidas com essa no futuro. E aí por que isso aconteceu? Como Festinger explica, era o seguinte: quando você tem a dissonância cognitiva, ele até dá meio que uma equação ali, você conta os aspectos negativos e divide isso daí pela soma dos aspectos negativos com os positivos. Então, quanto mais forte for o aspecto positivo, menor vai ser o resultado final dessa dissonância. Então eu explico. Imagine nesse caso, né, de você ali fazendo essa tarefa bastante entediante, mas o cara resolvesse dar a você $1.000 para fazer isso, você ia ficar tão feliz que ia querer fazer muitas outras vezes esse tipo de tarefa, que venha uma todo dia, toda semana, ou pode ser 5 vezes por dia, eu não me importo. Se você está pagando 1.000, eu estou achando fantástico. Ele sabia que a tarefa era chata, mas como a recompensa era muito grande,
Então, isso daí na cabeça dele nivelava as coisas, né? Poxa, eu estou fazendo uma coisa entediante, mas a recompensa é muito boa. Só que a pessoa que ganhava muito pouco, ganhava, nesse caso, né, da entrevista, ganhava só $1, esse dinheiro que elas ganhavam não era suficiente para fazer com que elas percebessem que aquilo ali valia alguma coisa. Então, o que acontecia é que havia, de fato, a tal dissonância, né? A disparidade entre o comportamento, ou seja, a ação chata, e aquilo que eles achavam da ação, que era uma coisa chata. Só que aí eles precisavam resolver essa cognição, essa dissonância, e a maneira como eles encontraram era simplesmente dizendo que o experimento tinha sido interessante e que eles estavam dispostos a realizar mais daquilo no futuro. Então veja, no caso do grupo de $20, como a recompensa foi muito alta, eles sabiam que era chato, mas o fato de ter essa recompensa não gerava então a dissonância cognitiva, né? Porque eles não precisavam mais desse estímulo extra do ponto da cognição, né? Do pensamento deles, para justificar aquilo que eles haviam feito. A recompensa dada, né? Os $20, já era suficiente para fazer com que eles percebessem, né, de fato, o que estava acontecendo, que não era uma tarefa interessante e assim por diante. Então, há muitas aplicações, digamos assim, da dissonância cognitiva, né, ou muitos casos da dissonância cognitiva, como esse que eu citei dos extraterrestres. No vídeo de ontem, se você que ainda não viu, assiste lá, que eu falo do experimento de Solomon Asch, que é aquele das linhas, né, e uma das partes ali tinha era um grupo de 8 pessoas que estavam vendo aquelas linhas. Uma delas era a que ia ser testada e os outros 7 eram atores. Só que um dos atores, numa das variações do experimento, um dos atores, ele dava as respostas erradas pela primeira metade e passava a acertar na segunda metade, enquanto os outros atores erravam todas, né, do princípio ao fim. E o que se viu foi que a pessoa, ela não entrava em conformidade assim com o grupo, ou melhor, ela entrava em conformidade com o grupo, mas quando havia o dissidente, ela não passava a acreditar no que os próprios sentidos estavam vendo. Ou seja, ela continuava acreditando, né, no restante do grupo. Aí por que isso daí? É um caso de dissonância cognitiva. Ou seja, ela teria que admitir para si mesma que a sua avaliação naquela primeira metade estava de fato errada. Então, para evitar essa dissonância, a maneira que o sujeito se encontra era justamente de continuar seguindo ali a manada. Mais explicações disso daí você vai encontrar lá no vídeo de ontem. É o primeiro vídeo da série Maquiavel Pedagogo. E há outras tantas aplicações, outros tantos casos de dissonância cognitiva, né? O próprio Bernardin fala do caso dos professores, que ele diz que o salário dos professores é baixo, que é justamente para fazer com que haja essa dissonância. Ou seja, eles estudaram muito para chegar ali, se empenharam bastante, mas ganham pouco. Então fica aquela coisa assim dessa disparidade, né, essa dissonância, e a maneira como eles resolvem é justamente a técnica de manipulação em si. Por quê? Porque a partir daí os professores, eles gostam de acreditar que estão fazendo algo para a transformação do mundo, para um mundo melhor, estão formando cidadãos e que as ações da sua profissão vão ter um impacto positivo no futuro, nas gerações seguintes. E aí, por conta disso, eles passam a adotar cada vez mais as estratégias, os ideais progressistas, né? Porque eles estariam supostamente alinhados com essa causa do futuro melhor, do mundo melhor, enfim. Bem, no vídeo de amanhã eu planejo falar sobre as outras técnicas, né, de pé na porta e ainda porta na cara num vídeo depois desse, que são também duas técnicas que chamam bastante atenção, né? Todo mundo que leu Maquiavel Pedagogo vai lembrar aí dos casos. Então fique ligado nos próximos episódios da série. Valeu!